Eu queria trazer indicação de animações que eu gosto pra vocês, mas eu falei, preciso sair do óbvio e não trazer essas animações que eu amo. Então a lista de hoje são 8 curtas de animação disponíveis no Disney+. Os filmes aí têm em torno entre 4 e 13 minutinhos, então são todos muito rápidos e você assiste tranquilamente. São histórias emocionantes, envolventes, que vão te fazer pensar sobre a vida e sobre vários temas que cada história dessa trata com muito carinho e com muito cuidado. Então, vale assistir sozinho, acompanhado, mãe, filho, esposa, não importa. Você não pode deixar de assistir essas histórias maravilhosas. Eu não tinha nenhuma roupa com personagem de animação. Falei, que roupa que eu coloco? Vou colocar uma roupinha aqui, de Star Wars, tá dentro do grupo Disney. E vamos pro que importa, que são as dicas. A primeira indicação é a animação Bao. Eu não sei se eu pronunciei certo, é o nome de um bolinho que é feito. É um curta que conta a história de uma família chinesa e a mãe, ela tem um amor muito grande pelo filho dela, só que ela não sabe lidar com o fato do filho dela estar crescendo e quanto isso está sendo doloroso para ela e para ele também. Então o filme vai mostrar, através de alegorias e tentando contar essa história por meio do bolinho, o amadurecimento do filho. Ele vai tratar aqui o amor de mãe, às vezes o excesso de preocupação pode acabar sobrecarregando essa relação, porque às vezes quando a gente está, principalmente na adolescência, né, que você quer mostrar que você consegue fazer as coisas, que você é independente, então o filme vai passando por todas essas fases e o quanto essa mãe que, por excesso, acaba sobrecarregando essa relação com o filho dela e não consegue aceitar que as coisas mudam e que o filho tem vontades próprias, né? É uma animação emocionante, os traços são muito bonitos, toda a qualidade da produção, os detalhes dos personagens e assim, ela não tem diálogo nenhum, ela te emociona contando a história só com gestos e comportamentos. Te garanto que é uma história emocionante e que vale ser assistida. A segunda indicação é Piper Descobrindo o Mundo. Aqui a gente vai ter uma história que é o oposto da primeira. Lá em Bao a mãe queria o filho muito mais próximo, super protetora, e nesse aqui, no Piper, a mãe quer que o filho não, que ele cresça, que ele vá e que ele aprenda a se virar com as próprias pernas. Só que o desafio daqui é, o filho não quer ir, o filho ele quer ficar lá no seguro, no cantinho, é um passarinho muito fofinho que eles moram ali na beira-mar, e ele fica lá esperando sentadinho a mãe captar a comidinha e levar na boquinha dele. Só que ela sabe que ele cresceu e tá na hora de vazar. É hora de crescer, de amadurecer, vamos filho. E ele tá lá preso nisso, né? E ele traz a importância de viver o desconforto, de você descobrir o mundo, o quanto é importante que você viva suas experiências para criar sua percepção de mundo, para poder amadurecer e conseguir viver sozinho quando necessário, né? Entender que você precisa evoluir e saber se virar. Ela é bem fofinha, apesar que eu acho a Bao mais emocionante. Essa eu acho mais fofa, com alguns toques de emoção por ela ser bonitinha, mas ainda assim é uma história maravilhosa e vale super a pena. A terceira indicação é Flutuar. Nessa história emocionante, inclusive acho que ela é mais emocionante que Bao, a primeira história que eu indiquei, você vai conhecer a história de um pai e um filho, eles são latinos, e eles moram ali aparentemente nos Estados Unidos, e o menino é muito fofinho, deve ter em torno de 3 anos, e o pai descobre logo no começo do curta que o filho dele tem a habilidade de voar. E aqui você vai ter vários subtemas para serem discutidos, né? Aqui a gente vai falar sobre o medo do preconceito, do diferente, porque quando o filho dele flutua, ele pensa, opa, o que está acontecendo? E algum dos vizinhos vem, fica olhando de cara estranha, e ele fica com muito medo, e ele começa a deixar o filho dele cada vez mais preso dentro de casa por medo do preconceito dos outros. Só que isso vai machucando a relação deles e vai deixando essa criança cada vez mais presa dentro de uma caixinha do que ela deve fazer e de como ela deve ser. Só que ela não quer ser daquele jeito porque ela não é, ela é diferente, ela é uma outra criança. Aqui você vai falar de diversos temas diferentes dentro de um único vídeo, né? Nesse filme você vai ter uma reflexão sobre as crianças diferentes que vivem por aí, né? E como elas podem sofrer preconceito por serem diferentes. E esse filme eu acho que acolhe e abraça as diferenças, sabe? Então é muito fofo e vale super a pena. A quarta indicação é o Coisas de Pássaros. Esse talvez seja o que eu menos gostei da lista, e não porque ele seja ruim, mas porque eu acho a história dele bem previsível e bem objetiva, sabe? Bem curtinho. Então ele vai mostrar um pássaro que é diferente dos outros pássaros. Então é que ele vai falar sobre o diferente, mas é de uma ótica
bem diversa em relação ao anterior, o Flutuar, que contava essa história de uma criança que é diferente e que os pais têm e que a sociedade tem preconceito, o pai quer super proteger. Aqui não. Você vai encontrar um pássaro que é bem diferentão em relação aos outros pássaros todos pequenininhos e os outros começam a zoar dele por ele ser diferente, todo compridão, meio bobão. Mas será que faz sentido? Por que você está fazendo isso? Só porque ele é diferente? Então dá para fazer várias alusões, você consegue encaixar várias histórias aqui e refletir sobre elas. Esse não é tão emocionante, ele pega mais pro engraçado e você vai refletir um pouquinho sobre como você lidou de repente com uma situação ou com uma pessoa que era diferente do que você estava acostumado, né? Então acho que a lição desse é respeitar as diferenças. A quinta indicação é a animação Luna. Esse curta é maravilhoso, eu amei muito, é um dos que eu mais gostei aqui da lista. Ele também é emocionante, não tão forte quanto o Flutuar e como o Bao, na minha opinião, mas ele sim é bem tocante, porque ele vai mostrar as gerações. Vai ter um menininho que ele vai aprender com o pai e com o avô os ofícios do trabalho. Ele vai aprender a trabalhar, e aí o avô quer ensinar do jeito dele, o pai quer ensinar do jeito dele, mas às vezes a gente só precisa encontrar o nosso próprio caminho. E não que o ensinamento dos mais velhos estejam errados, muito pelo contrário, eles também funcionam. Mas às vezes para aquela pessoa, para aquela geração, aquele caminho vai ser um caminho diferente para ele conseguir os objetivos dele, para ele ser feliz. A animação é bem curtinha, como disse, todos são curtas aqui, e ela é bem, assim, calorzinho no coração, que você assiste e você fica, ai, nossa, eu quero ver mais, pena que é curtinho, mas, assim, ó, vale muito a pena, é muito fofa. A sexta indicação é a animação 20 e Poucos. Ao contrário de todas as animações aqui da lista, essa tem diálogos. Aqui você vai conhecer a história de duas irmãs, a mais velha tendo a levar a mais nova, que acabou de fazer a maioridade, pra balada, pra se divertir. Só que você acha um pouco estranho, porque a irmã mais nova tem uma carinha que não parece que ela já é uma adulta, ela tem uma cara meio de criança, e você acha um pouco estranho. Aqui você vai entender o porquê disso, né? Aqui a gente vai falar sobre as inseguranças de quando a gente fica um pouco mais velho, de quando a gente começa a amadurecer e tem todas aquelas expectativas de, poxa, você é adulto, agora você é responsável pelas suas coisas, você tem que se virar sozinho, mas ao mesmo tempo ele vai discutir, mas será que todo esse peso de você ter que resolver tudo sozinho é só seu? Será que não dá para compartilhar? Será que não dá para você ser um pouquinho de cada dessas pessoas que você foi a vida inteira? É bem interessante. Ela vai trazer várias reflexões, eu gostei muito dessa animação, assim, eu fiquei muito satisfeito quando assisti, eu falei, poxa, merecia um longa-metragem, porque ela é bem divertida e ao mesmo tempo é bem reflexiva. A sétima indicação é a animação Toca. Essa daqui é muito fofa e ela vai falar diretamente com aquelas pessoas que não sabem pedir ajuda, que às vezes querem muito resolver tudo sozinha, não, eu resolvo tudo sozinho, eu me viro, só que, será? Eu acho que ele traz um pouco da história anterior, que é, tipo, seja mais gentil com você mesmo, sabe? Peça ajuda quando você precisa, reconheça as suas limitações. É muito importante a gente saber a hora de, pera, eu preciso parar e pedir ajuda. Essa animação é bem fofa, ela não chega a ser tão emocionante como algumas das anteriores, mas ela vai te fazer refletir bastante sobre os nossos comportamentos e sobre quem a gente é. Às vezes, parar, respirar e entender que a gente precisa de ajuda é o melhor remédio. E a oitava e última indicação é a animação Segredos Mágicos. Aqui, essa fala direto comigo. É uma animação muito fofa que também tem diálogos e ela vai contar a história de um casal gay. Na verdade, o protagonista é um dos meninos, né? E ele tem um namorado, só que os pais não sabem disso. E ele fica com muito medo de falar. E às vezes tudo que a gente precisa é de acolhimento. Nessa animação você vai encontrar a importância do diálogo, a importância daquelas coisas que não foram ditas, que deveriam sim ter sido reverbalizadas. Às vezes a gente fica supondo tanto como o outro vai reagir em relação a uma situação, que a gente não sabe a realidade, né? A gente só está supondo cenários. Então nessa animação, que é muito fofa, olha, é maravilhosa, você vai se divertir, você vai dar risada, porque eles fazem algumas alegorias divertidas, e ao mesmo tempo ela vai te emocionar. Essa me emocionou bastante. Eu acho que de toda essa lista aqui, as que mais me emocionaram foi Segredos Mágicos, foi Flutua, e foi a Bao do começo. Acho que são as três que pegam mais na emoção. As outras todas, elas te deixam reflexivo sobre os temas, mas não chegam a te fazer querer chorar, assim, sabe? São animações que eu gostei bastante, tenho muito carinho por elas, já tinha assistido no passado e reassisti antes de fazer essa listinha aqui pro vídeo, porque eu falei, poxa, eu quero indicar coisas que eu realmente goste. Esse foi o vídeo de hoje, obrigado por ter assistido e até o próximo.